O jornalista Boechat, o falecido Boechat, certa vez revoltado, disse para o Malafaia, vá procurar um canavial de r***. Não sei se o Malafaia achou, acho que não. Continua histérico até hoje. Mas eu vejo um pastor, um cidadão, uma coisa que Deus não abortou, ou um aborto vivo, ao lado de um deputado federal, esse menino, como diria o Costinha, o menino Nicolas Ferreira, pedindo que Deus quebre a mandíbula de Lula, que Deus dê uma doença para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é cristão? Pedindo que quebre, orem com força e com fé para quebrar a mandíbula do Lula. Pensem bem o que esse homem está pedindo, dizendo-se cristão e religioso. Orem com fé para dar uma doença nos ministros do Supremo Tribunal Federal. E diz isto com toda a indulgência, com toda a permissividade que a liberdade de expressão permite. Sem nenhum pejo. Sou pastor, sou de Jesus, sou de Deus. Quebra a mandíbula do Lula. Dá uma doença nos ministros do Supremo. Ao lado do Merdica, deputado federal, que meus conterrâneos mineiros tiveram a vergonha de conduzir a Câmara Federal, sorrindo, achando engraçado tudo isto. Quebra a mandíbula do Lula. Dá uma doença nos ministros do Supremo Tribunal Federal. E depois, os macumbeiros é que trabalham para o mal. Hein? Eu pergunto a vocês, pastores evangélicos, bispos, sacerdotes, sepulcros caiados. Depois os macumbeiros é que fazem o mal, que fazem macumba para o mal, contra as pessoas. E aí vem um cidadão desses dizendo-se pastor. Eu estou cansado de ver tanta besteira, tanta falta de cristandade, de humanidade nestes pastores. É um retrocesso à Idade Média. Quebrar mandíbula é tortura própria da Inquisição da Idade Média. Retrocedemos 500 anos. 600 anos. Doença para pôr de cama todas as pessoas. São pragas da Idade Média. É uma cabeça de Idade Média dita num timbre e num linguajar chulo. Como quem tem o dom da palavra de Deus. Deus falou comigo, mandou a gente orar com fé para quebrar a mandíbula do Lula. Para dar uma doença forte nos ministros do Supremo. E diz isso como se fosse um sábio. Como se estivesse dando uma revelação profética acerca da fé, da cristandade, do Senhor Jesus e do Cristo. É uma vergonha. Eu não aguento mais ver pastor falando bobagem. Pastor trabalhando para o mal. Pastor pregando ódio. Pastor se metendo em política rasteira. Pastor orientando fiéis a terem raiva, ódio. Como no 8 de janeiro. Está muito certo o pastor Henrique Vieira, que pede a inclusão na CPM de 8 de janeiro, da presença e da participação de pastores de igrejas de confissão evangélica no quebra-quebra de 8 de janeiro. A gente tem que saber até onde vai a responsabilidade desses pastores. E põe aspas nesses pastores, porque isso não é pastor. Isto é mais do que um sepulcro caiado. São profetas do ódio, da raiva, do anti-humano. Em nome de Jesus. Aliás, igrejas que apoiam, criam o traficante de Jesus, não se pode esperar outra coisa disto. Os neopentecostais, essas igrejas eletrônicas, mergulham na lama o nome de Jesus. A pregação cristã. É vergonha. E os que se calam, os que são honestos, os que são realmente cristãos e se calam, pecam por omissão. E serão também julgados por isso. Se não pela justiça comum, pela justiça de Deus. Porque não está tocando a estes outros evangélicos, a estes outros cristãos, as bobagens que certas confissões pentecostais fazem. Não bateu a água na bunda deles ainda. E se calam. Não se pronunciam. Levam o país para o abismo. Para a remissão. Voltamos à Idade Média. Voltamos à Inquisição, voltamos à perseguição às bruxas, voltamos às maldições, às pragas, ao que há de pior na história da humanidade. Nada justifica alguém se dizer pastor e pregar pragas e maldições neste nível. Nada. Isto não é cristianismo, isto não é evangelismo. Isto é crime. Isto é o chorume que sobrou do cadáver do mau ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Esta não é a igreja de Cristo. Não são igrejas de Cristo. São igrejas do mau ladrão.
Aquele que ficou ao lado do Cristo e que Cristo não levou com ele para o reino dos céus. É isso, minhas amigas e meus amigos. Externo minha revolta, não pelo que a mandíbula de Lula, a doença, que nada disso vai acontecer, porque Deus é mais, mas pela estupidez, pela burrice, pelo pronunciamento, por ter vez ainda o fascismo, a estupidez, a ignorância e a burrice. Porque para ser fascista, não basta ser ignorante, tem que ser burro também. Muito burro. Coisa que nós, felizmente, não somos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.